Então, hoje nós vamos falar sobre pactos, acordos, contratos. Meu nome é Dirneide Medina e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, sobre os trabalhos que eu tenho desenvolvido e o que eu identifico ao longo desses trabalhos e como eu entendo que o processo ocorre e qual é a melhor alternativa para resolver essa situação. Então, ao longo dos trabalhos, muitas vezes eu identifico, né, que o que trava a vida das pessoas, em alguns dos casos, são os chamados pactos, acordos, contratos, promessas, que são feitas ao longo de suas vidas, sejam destas ou de vidas anteriores. Então, estes pactos, né, essas promessas que muitas vezes são feitas quando a pessoa está prestes a morrer, ou muitas vezes um irmão que se compromete a cuidar do outro. Então, todos esses comprometimentos, todos esses pactos, ou pactos efetivamente feitos com seres, com entidades, né, com iniciações que naquele momento que foi feito era a consciência que a pessoa tinha naquele momento, ou que de alguma forma foi benéfico para a vida da pessoa, né? Então esses pactos, todos esses tipos de processos, eles ficam agindo na vida da pessoa e muitas vezes eles travam o desenvolvimento, eles causam uma rede de cobrança kármica, eles causam dores, sofrimentos. Então, o que eu oriento para que as pessoas se libertem desses pactos, energias, contratos, acordos? Primeiro passo, tá? Nós temos um livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio foi nos dado por Deus, foi nos dado pelo universo para que nós possamos decidir o nosso caminho. Então, em algum momento, em alguma existência, nós acordamos, nós concordamos, ou muitas vezes nos conectamos a energias e egrégoras que estão agindo conectados a nós, seja por nome, por endereço, por objetos, por qualquer situação que nós tenhamos permitido ou que em algum outro momento tenha sido feito em nosso nome. Muitas vezes até para salvar a vida das pessoas. Né? Casos de crianças que estão doentes, por exemplo, que os pais fazem de tudo para salvar, e muitas vezes esse fazer de tudo causa um comprometimento. Então, o que eu oriento, né, as pessoas a fazerem para se livrar desse tipo de contrato, pacto e acordo? Primeiramente, a gente precisa tornar claro para o universo e para todos os seres que estão à nossa volta, todos os seres e as entidades, a nossa escolha. E neste caso, deixar claro que nós escolhemos ser livres, livres de qualquer tipo de promessa, de pacto, de acordo, de decreto, de compromisso. Então, à medida que eu decido isso, que eu começo a falar sobre isso, a verbalizar, os seres que estão à minha volta, as entidades que estão à minha volta e eu mesma trago para minha consciência a minha libertação. Então, o que eu sugiro? Existem várias formas de materiais escritos, de sugestões, né, que são feitas, de como escrever, de como falar. Eu costumo dizer que a melhor alternativa, a melhor ferramenta, a melhor informação para cortar tudo isso é a que vem da nossa alma. Então, o que a gente precisa deixar claro e como fazer isso, né? Então, a minha orientação é: pega um papel, uma caneta, ou se você não gosta de escrever, simplesmente fale. Fale em alto e bom tom, definindo o que você escolhe para a sua vida, de que você quer abrir mão, incluindo todos os itens, pactos, acordos, contratos, decretos, todo tipo de promessa. Então eu vou deixar no link do vídeo as sugestões de palavras, de situações para dizer durante esse processo. Mas o que importa verdadeiramente é o teu coração. O que tu estás escolhendo abrir mão.
O que tu escolhe te conectar com a luz, o que tu escolhe fazer daqui para frente, para que tu tenhas a oportunidade de te livrar disso. Porque Deus é misericordioso, Ele traz para a vida da gente a possibilidade de libertação. Mas enquanto nós ficamos vibrando no medo, vibrando na escassez, vibrando no sofrimento, essas coisas ficam agindo na nossa vida. E eu vou ser muito verdadeira com vocês. Muitas vezes eu li e reli várias vezes os materiais e eu não sentia essa desconexão. Eu fui sentir realmente essa desconexão quando eu peguei um papel, eu peguei todo o meu sentir e eu fiz uma carta aberta ao universo, dizendo para esse universo o que eu queria da minha vida e o que eu não autorizava mais, o que eu revogava, eu pedia misericórdia de tudo que eu fiz de forma equivocada, eu honrei e respeitei cada um que passou pela minha vida, em todo e qualquer tipo de sacerdócio, todo e qualquer tipo de mestrado, todos os seres, as entidades, as energias e pessoas que me auxiliaram ao longo dessas vidas, porque consciente ou inconscientemente, eu participei desses processos e de alguma forma eles tiveram uma influência na minha vida, e muitas das vezes positiva sim, né? Porque mesmo tendo sido feita com seres que hoje não estão mais na minha energia, ou que eu não reconheço da mesma forma, ou que escolheram outros caminhos, de alguma forma, eles tiveram um efeito positivo na minha vida. E honrar tudo isso, respeitar tudo isso e comunicar a minha escolha foi o que realmente fez diferença na minha vida. Né? Então, em muitos trabalhos, eu também passei por trabalhos da mesa, né? Como o trabalho que eu executo, né? Outras pessoas executam esse trabalho para mim. E num determinado momento eu identifiquei que eu estava presa a algumas egrégoras, porque eu acreditava que eu tinha que estar presa a essas egrégoras. Porque eu acreditava que a romper o compromisso era deixar de lado a minha fé. E não, eu não estou deixando de lado a minha fé. Eu escolho simplesmente abrir mão do processo, abrir mão do pacto, do compromisso, do ritual e escolher trabalhar pelo amor. Então, essa foi a minha escolha. Então, cada um de vocês tem a oportunidade de olhar para isso de uma forma clara, fazer a sua escolha e comunicar. Comunicar através de uma carta, ou através da verbalização. E no final desse documento, dessa carta ou dessa verbalização, definir. Eu escolho e deste momento em diante eu autorizo somente a conexão com a luz. Para que vocês tenham a clareza, para que vocês possam seguir essa orientação de uma forma mais equilibrada. Então, esse é o meu entendimento, existem várias vertentes, eu trago isso porque é o trabalho que eu executo com as pessoas e que tem surtido resultado na vida delas, né? Assim como surtiu na minha. Então, eu oriento isso. Para pessoas que fizerem a carta, eu sugiro que elas façam a carta, que elas assinem, elas datem a carta. E tem duas alternativas. Ou elas vão guardar essa carta para reler no momento em que elas acharem apropriado, ou elas vão utilizar o elemento fogo. O elemento fogo para transmutar essa energia. Porque o elemento fogo ele tem esse papel de transmutar essa energia no universo, levar essa informação aonde ela tem que chegar. Então eu sugiro que seja feito uma fogueira, né? Ou uma fogueira, ou dentro de uma panela, dentro de algo seguro, onde tu vai acender isso e tu vai queimar esse papel, entendendo que ao queimar este papel, tu tá desconectando de ti todos esses laços, tu tá desconectando todos esses vínculos, e a partir daí, não olhar mais para trás, não olhar mais para esses pactos, para esses laços, para essas promessas como algo que causa medo, algo que interfere na tua vida.
Então, acreditar no que tu tá fazendo, acreditar na tua conexão divina e acreditar que sim, nós temos o nosso livre-arbítrio. E aí, sim, se libertar das dores causadas por esse tipo de compromisso. Certo? Espero ter ajudado vocês. Posso deixar um modelo anexo, né, a esse vídeo para auxiliar caso alguém não tenha noção de como escrever, do que falar. Então, de alguns dos tópicos eu posso deixar abaixo desse vídeo, né, um arquivo anexo, mas eu acho que o que importa é entender o que está fazendo. Porque não basta simplesmente repetir sem entender e sem trazer da alma essa mudança. Tá certo? Nos vemos no próximo trabalho, certo? Obrigada!